Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Live FJU. Hoje eu estou aqui com a Maria Eduardo e com o Matheus. A gente vai bater um papo com eles. E eles têm experiências para contar. Principalmente o Matheus, que já viveu uma vida muito suja, uma vida muito errada. E graças a Deus, hoje ele está no caminho certo. Então você vai conhecer um pouquinho da história deles quando a gente voltar, tá bom? Agora, você que não conhece sobre o Força Jovem Universal, toda vez que você liga o seu televisor, você vê esse logozinho aqui, FJU, não sabe o que é, você vai assistir esse vídeo agora que você vai entender um pouquinho mais sobre quem nós somos. Esse grupo de jovens, para jovens a partir dos 15 anos de idade, que tem o objetivo de ajudar, mostrar o caminho certo para o jovem, para que depois ele não venha a se arrepender, né? É claro que já tem alguns que escolheram o caminho errado, como eu fiz também, e depois tiveram que ser ajudados, mas a gente sofre as consequências das nossas escolhas, não é verdade? Então, quanto mais cedo você andar no caminho certo, menos consequência ruim você vai ter na sua vida. Então, essa é a ideia desse programa aqui, mostrar para vocês, com a história de jovens que vêm aqui, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, o caminho a seguir. Você não é obrigado a nada, mas depois você não vai poder falar que não recebeu uma direção, não é verdade? Então sai daí não, a gente já volta. Se você quiser entrar em contato com a gente, manda um e-mail pro falaí@forçajovemuniversal.com, falaí@forçajovemuniversal.com. Quando a gente voltar, a gente vai conhecer a história deles então. Fica ligado, galera! Já voltamos com a live FJU. A FJU é uma grande academia de talentos, contando com mais de 200 mil integrantes só no Brasil e mais de 60 mil voluntários em todo o país. Além disso, mais de 1,5 milhão de pessoas são beneficiadas anualmente pelos movimentos realizados pela FJU. A Força Jovem Universal possui vários projetos para desenvolver seus talentos. Se você curte a área artística, como cantar ou dançar, tenha certeza que o Cultura é o seu projeto, com oficinas gratuitas de canto, dança e peças teatrais. Seja nas quadras, nos tatames ou no mar, o projeto Esporte sempre está presente, mostrando o real significado de nascidos para vencer. Não te julgo, te ajudo. Esse é o lema do projeto Help. Presente aonde você imaginar, seja nas escolas, nas ruas, nas pontes e, é claro, nas redes sociais. E falando em redes sociais, é claro que na FJU não poderia faltar um projeto para aqueles que estão sempre online. É o projeto Mídia, atuando em lives, podcasts, entretenimento, curta-metragens, videoclipes, matérias jornalísticas e produções audiovisuais, como essa que você está vendo. A FJU não tem só dias marcantes, mas noites também. As FJU Nights são encontrões que duram a noite toda, com muita animação, alegria e sempre uma palavra que faz a diferença na vida dos jovens. Além disso, a Força Jovem Universal tem seus encontros semanais, como as reuniões do Logo a Mais e os encontros FJU de todos os finais de semana. E não se preocupe se você não é aqui do Brasil, afinal a FJU está presente em mais de 60 países. Voltamos com a live FJU. Então vamos lá, vou começar com a Maria Eduarda, que está aqui com a gente. Tudo bem, Maria? Maria ou Eduarda? Eduarda. Ou Duda? Eduarda. Ninguém chama de Duda, não? Chamo sim, sim. Mas ninguém chama de Maria. Não Tudo gosto. Eduarda. Então, quantos anos você tem, Eduarda? 17. 17 anos. Está há quanto tempo no Força Jovem? 4 anos. 4 anos. Você cresceu na igreja, se afastou, veio depois, como é que foi?
Assim, a minha mãe, ela era vítima de depressão, uma coisa que sempre a família toda já tinha, né? E dentro dela, tendo uma crise de pânico no meio da rua, convidaram ela para ir para uma outra denominação. E nisso ela começou a ir e levava o meu irmão, até o meu pai. E ali a gente ficou 7 anos, 8 anos, né? E assim, eu, né, fazia parte do grupo lá de jovens, de escolinha. Eu dançava, eu cantava. Até minha mãe, mesmo depressiva, ajudava as crianças LGBTI. Ou seja, a gente não tinha esse entendimento, né, do que era dízimo. Por exemplo, mesmo a gente lá, indo naquela igreja, nada mudava. Continuava o quê? As brigas dentro de casa. Quer dizer, fazia muito, ajudava as pessoas, mas não mudava dentro de vocês, né? A gente, tipo assim, às vezes o meu pai ia lá buscar a gente depois de um culto. E aí já era briga dentro de casa, né? Então nisso eu meio que criei uma maturidade mesmo que eu já não tinha pela idade, né? Eu via minha mãe, eu não dormia à noite porque eu tinha que esconder os remédios controlados que minha mãe tomava, porque senão ela queria se dopar. Tinha às vezes que ela saía no meio da rua e eu ficava preocupada. E quem que era a mãe? A minha mãe. Parecia que era você que era mãe, né? Eu tinha que cuidar dela, né? Eu tinha que esconder as facas, eu tinha que esconder a chave de casa para ela não sair. Por diversas vezes eu segurei briga, eu mentia. Você tinha irmãos ou era só você? Eu tenho um irmão, sim. Mais Mas novo? era mais eu que pegava. Ele era mais velho, mas era mais eu que pegava todos os problemas para mim. Então você tinha que cuidar da sua mãe, literalmente. Tinha que cuidar. Tinha às vezes que eu chegava da escola, ela tava lá tipo assim, jogada na cama inconsciente, eu não entendia nada do que estava acontecendo. Tinha às vezes que eu ia partia para cima dela, segurar para ela não ir para cima do meu pai, que ela ia com faca. Eu já vi minha mãe se cortar. Eu ouvia dela, né? Eu te odeio, você é desgraçada. Mas eu sei que isso, né? Não vinha dela, vinha do mal que estava por detrás daquilo ali. Então eu tinha vezes que eu chorava à noite e falava assim: cadê esse Deus, né? Porque a gente ia para a igreja, mas cadê ele, né, nessa situação? Por que ele estava permitindo isso continuar acontecendo? E aí foi então que teve a separação dos meus pais. E aí a igreja fechou, né, por não ter mais condições de, enfim, ter estrutura. E eu tinha essa amizade que a gente cresceu junto nessa igreja. E ela também tinha se afastado. Então, para mim, o meu refúgio era na escola, era nessa amizade. Porque, assim, antes dos meus pais se separar, na escola era meu refúgio e em casa era o inferno. Então, eu não queria voltar para casa. Então, foi nesse contratempo que eu queria fazer tudo que as meninas da escola faziam. Então, tinha que usar roupa curta? Então, eu falei, não, vou começar a usar também. A moda do momento, gostar de menina e gostar de menina. Eu falei, então, eu vou fazer isso também. Era moda, é? A moda. Usava anel de coco, assim, nem sabia. Aí as pessoas chegavam e perguntavam, você gosta de menina? E não entendia porque eu tava usando, mas eu ia na onda. Mesmo que eu não gostava. Então, como é que é? O anel de coco significa... Que você, tipo assim, gosta de menina. Pessoa do mesmo sexo que você. E você usava o anel de coco sem saber o que Sem é. saber. Só porque as outras estavam usando. Só porque as outras estavam usando. E nessa amizade que a gente era da outra igreja, ela fazia muitas resenhas, muitas, né, festinhas na casa dela. E eu ia. Ela viajava, eu ia com ela. Era como se fosse minha segunda família, porque a minha estava destruída. Aí tinha resenhas que tinha narguile, tinha bebida. E eu cheguei a fazer isso, mesmo sem minha mãe saber, né, porque tá todo mundo ali fazendo, eu vou fazer. E nessa época eu tinha 12 anos. E aí tinha 12 anos? 12 anos. E tinha umas pessoas que eram mais velhas ali nessas resenhas, até me falou uma vez, você tem certeza que você quer isso? Aí eu e mais uma menina, não, tenho certeza. Ela falou, você é muito nova ainda pra você estar fazendo esse tipo de coisa. E qual a idade das pessoas que estavam ali? Era tudo mais velha que você? Mais velha, 18, 20, só essas idades assim, e a gente lá no meio. Então, aí ela falou, você tem certeza que, né, você quer isso pra você? Porque, querendo ou não, começa um pouquinho, depois vai mais longe. Eu falei, não, tenho certeza. Não trazia nenhuma diferença, né? Porque é só umas coisas passageiras, de momento. Aí eu mentia pra minha mãe, eu falava que eu ia dormir na casa de uma amiga, eu ia pra tabacaria. Até numa situação, numa tabacaria, eu tava lá. E aí eu ouvi uma voz dentro de mim assim, esse lugar aqui não é pra você, né? Mas mesmo assim eu continuava, eu vivia na mentira. E isso foi criando um vazio muito grande dentro de mim. Até que uma amiga da minha mãe, que era antigamente do mundo,
ela é uma obreira aqui do Templo de Salomão, e convidou a minha mãe para ir. Aí minha mãe foi, ela me trazia em 2019 no templo. Até me chamaram para Força Jovem daqui, mas eu resistia, não vinha. Aí tá. Aí eles voltaram, meus pais, e aí a gente se mudou. Aí a minha mãe começou a ir numa igreja de bairro. E os obreiros iam lá na minha casa, ia fazer núcleo de oração, mas eu fingia que eu estava dormindo, para eles não me chamar, porque eu já sabia, eu não queria ir, porque eu ia na outra igreja e nada mudava. Então, para mim, isso não ia mudar também. Até que uma vez minha mãe me obrigou a ir, no domingo, 18 horas. Aí, no momento ali até da gente ir, o cartão do transporte sumiu. Aí eu falei, graças a Deus. Só que depois apareceu, aí eu fui. No final da reunião, uma jovem veio me abordar. Só que aí eu fui para um lado, ela foi pelo outro. Aí eu tentei fugir de novo, mas mesmo assim ela pegou meu número e ficou me chamando ali durante um tempo. E durante uns 3 meses. E nisso eu continuava indo, eu ia de domingo, eu ia nas vigílias da virada. Só que eu não queria ir para Força Jovem. Mas por quê? Não sei, Bispo. Não sei, eu acho que... Porque pra mim, tipo assim, que lá na outra igreja eu também fazia parte do grupo de jovens, né? Do grupo das crianças lá, e não via diferença. Eu falei, não quero Força Jovem, não. Aí, tá. Depois a gente continuei indo, domingo e tal, de manhã. Até que teve continuando tendo briga dentro de casa, teve uma briga que eu falei assim, meu Deus, eu vou ter que ir lá nesse Força Jovem pra ver se muda, porque eu tô indo na igreja, já fui na outra igreja, não mudou, então eu vou ir nesse Força Jovem. Aí fui, mandei mensagem pra menina, ela foi me buscar em casa, aí fui Força Jovem. E ali eu já gostei no primeiro dia, né? E ali eu entendi o quê? O que você gostou? O que houve? Ah, eu gostei do... Pra mim foi tipo uma coisa diferente, né? Tipo assim, os jovens, o cuidado, né? Tipo assim, como eles têm a vontade de trazer a gente pra perto. E ali eu já entendi, assim, de cara que quem tinha que mudar primeiro era eu. Pra depois a minha família mudar. Porque eu fui com essa intenção. Não, vou no Força Jovem pra mudar a minha família. Mas eu entendi que quem tinha que mudar era eu. Aí na outra semana já tinha o evento do namoro blindado. Aí fui no evento. Aí na outra semana tinha a vigília do Força Jovem. Fui na vigília. Na outra ia ter o luau, só que veio a pandemia. E nisso eu comecei a me envolver. Falei, não, eu entendi, então vou obedecer, eu quero fazer isso. E aí veio a pandemia, aí eu mandei mensagem para a obreira, eu falei assim, obreira, eu quero me batizar, porque eu ia me batizar num dia, só que aí fechou a igreja. Falei, obreira, me leva lá na igreja que eu quero me batizar. Fui, me batizei, aí depois voltou às reuniões normal, né, então eu continuava vindo. Aí veio o jejum de Daniel, em agosto. E antes disso, a obreira que me acompanhava, ela tinha recebido o Espírito Santo no jejum de Daniel. Então, eu tirava um monte de dúvida com ela, que eu tinha muitas. Como que vai ser? Que hora? Enfim. E aí, eu coloquei toda a minha força, né? Porque eu já tinha tentado em outras coisas, mas aquele vazio continuava dentro de mim. E aí, eu jejuava, orava de madrugada, que nem a gente estava comentando antes, que... eu fiz jejum de doce, que é uma coisa que eu gosto muito, de refrigerante, dormia sentada, porque eu queria o Espírito Santo, essa era a minha fé, né? E assim, aí chegou no último dia do jejum de Daniel, que era a festa, né? As bodas do Cordeiro, e eu participei da reunião, tinha me programado toda e não recebi. Aí depois participei de outra reunião, não recebi de novo. Aí eu fui para casa e ali veio uma frustração, né, de tudo que eu tinha feito e não tinha recebido. Aí tá. Quando foi na segunda-feira, eu falei assim, eu fui no Algo a Mais e o obreiro falou, não, você tem que se revoltar, né, que ele perguntou quem não tinha recebido o Espírito Santo ainda. E aí ele falou uma palavra que me incomodou. Quando foi na terça-feira, ele mandou um print no grupo do Força Jovem de um rapaz que... tipo, dando um relato dele, que depois daquele Algo a Mais, ele tinha se revoltado e que ele tinha recebido o Espírito Santo. Então, ali, causou uma revolta dentro de mim também. Aí eu falei assim, não, vou começar de novo o jejum de Daniel, porque eu quero receber o Espírito Santo. Aí quando eu fui orar meio-dia, eu estava fazendo propósito de orar meio-dia e meia-noite, eu fui lá no banheiro e eu falei assim, meu Deus, eu não saio daqui se eu não receber o teu Espírito. Porque eu tinha certeza que eu tinha entregado tudo, que não faltava mais nada. E eu falei assim, meu Deus, o Senhor prometeu que não ia deixar a gente órfão. Então, foi naquele momento que Ele veio sobre mim. E ali eu tive a certeza que a partir dali eu não ia estar mais sozinha, né? Mas que Ele ia estar comigo, independentemente do que eu passasse.
E é uma alegria que é completa. Porque às vezes os jovens de hoje eles pensam assim, né? Eu preciso de uma amizade, eu preciso de uns seguidores, eu preciso... Não. Quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente vê que nada disso preenche, que só Ele mesmo vai preencher e tirar todo o vazio que a gente tem. Isso aconteceu quando? Em 2020. 2020, né? Hoje você está como obreira, não é isso? Ajudando outros jovens no Sim. Força Jovem. Sim. Você participa onde? Lá em Cangaíba. Cangaíba. Qual o dia do encontro jovem lá? Sábado às 4 horas da Sabe tarde. o endereço lá? Avenida Cangaíba, 3.820. E você está ajudando jovens lá também, né? Sim. E qual o maior problema das meninas lá? É quase a mesma coisa que eu passava, né? Elas, tipo assim, às vezes... É porque elas, assim... Se elas entendessem o que elas vão ter lá na frente, elas não perdiam tempo. Porque às vezes ela tem esse receio de se entregar. Às vezes o brilho, né, do mundo brilha mais. Tem muitas meninas que a gente ajuda lá no Força Jovem que nasceram na igreja. Mas que mesmo assim, o mundo brilha. Mas quando elas entenderem de fato e de verdade o que é ter o Espírito Santo, elas vão falar, perdi tempo. Essas fotos que a gente está vendo aí sua, na tela, aparentemente ali você estava feliz, né? Tirando a foto, parecia que estava feliz. Mas não era feliz de verdade, então. Eu, bispo, essa amiga que eu tinha nessa igreja, ela era meio que influencer. Então, por causa dela, eu tinha vários seguidores também. Então, eu vivia postando, tipo assim, várias coisas. E aí, eu amava que as pessoas falavam, linda, né? Tipo assim, aqueles elogios, aquela necessidade, né? De ser elogiada. Mas quem era a Eduarda, por trás daquela foto? Uma mentira, né? Porque... O que eu falava? Tipo assim, lá na escola era um sorriso, né? Com as meninas, na foto era tudo bonitinho. Mas quando eu chegava em casa, só eu sabia o que eu sentia, né? Essa tristeza e que ninguém podia me ajudar. Então tá cheio de mentiroso na rede social. Né? Sim. Você sabe que tem muita gente que mente, não com a palavra, mas mente com as fotos, né? A pessoa bota aquela imagem de que ela é a pessoa mais feliz do mundo, tá ali, sorridente, fazendo bico, né? Mulher gosta de fazer bico, né? Para tirar fotos de biquinho assim, né? Quer dizer, fica fazendo os biquinhos, faz as coisas, pose, roupa e tal, para passar aquela ideia de que ela é a mais feliz do mundo. Quando, na verdade, por detrás das câmeras, à noite, no quarto escuro, muitas choram, são deprimidas, pensam em se matar, têm ódio do seu próprio corpo, da sua aparência. Não é verdade? Pessoas que não são correspondidas no relacionamento, que têm raiva dos pais, têm inveja de outros. Então, aquela imagem ali não é a realidade. Você tem que ter muito cuidado, porque quando você está assistindo alguém falar na internet, você está acompanhando aquele influenciador, né? Porque a palavra influenciador não significa que a pessoa necessariamente influencia para o bem, não. Você pode influenciar para o mal. O diabo é um influenciador, né? O diabo é influenciador e ele influencia para o mal. Então você tem que ter muito cuidado com o que você assiste, quem você ouve, a quem você dá atenção. Se eu fosse você, eu teria muito cuidado, porque você pode se envolver em apuros. Então o que eu faço, bispo? Vou dar um conselho para vocês. Na Bíblia, olha só. Diz assim, Salmo 119, versículo 9. Ele fala, com que purificará o jovem o seu caminho? Quer dizer, como que você vai ter um caminho na sua vida puro, certo, correto? Como que você vai fazer da sua vida um caminho bom para que você venha chegar no seu objetivo, que é a salvação da alma? Aí ele responde, observando-o conforme a tua palavra. Então, se você quer que o seu caminho seja puro, se você quer chegar no objetivo final, que é a salvação da sua alma, e viver uma vida em paz aqui na terra, o caminho é observar a palavra de Deus. O caminho não é você seguir a direção dos outros, ouvir o que as outras pessoas falam, seguir os conselhos dessas pessoas. É você seguir a direção da palavra de Deus. Aí você diz assim, então também não vou ouvir você. Não, você não tem que me ouvir, não. Você tem que ouvir a palavra de Deus.
É a palavra de Deus. Por isso que a gente vem aqui falar da palavra de Deus. Esses jovens que chegam até aqui, eles mudaram de vida, não foi por causa da gente. Eles mudaram de vida porque eles ouviram a palavra de Deus. Eles foram orientados de acordo com a palavra de Deus. A gente sempre fala na reunião, abre a sua Bíblia aí agora nessa passagem, para você ver que aquilo ali está vindo de Deus. Quando você faz isso, você limpa o seu caminho, você purifica o seu caminho. Se você não fizer isso, o seu caminho vai estar sempre sujo, o seu caminho vai estar sempre cheio de coisas que você vai ter que remover, ficar fazendo faxina todo dia, é pedregulho para lá, é buraco para cá, o seu caminho vai ficar sempre problemático. Você sempre vai ter problema na sua vida, se você não seguir a direção que vem de Deus. Então fica aí a dica. Não segue o Bispo Júnior, não segue o Força Jovem, não segue o Bispo Macedo da Igreja Universal, não segue influenciador A, B ou C, não segue ninguém não. Segue a palavra de Deus. Só isso. E a verdade é que muitos não falam isso. Quase ninguém fala isso para você, não é? Quase ninguém. Aliás, pensa numa religião assim, fora os evangélicos, pensa aí numa religião onde você é ensinado a ler, meditar e obedecer a palavra de Deus. Pensa aí. Pensa se naquela igreja que você vai, né, onde você talvez adora santos, ídolos. Será que você medita na palavra de Deus todos os dias lá? Você é ensinado a meditar e obedecer a palavra de Deus? Será que lá no terreiro também é a mesma coisa, falado da palavra de Deus? Pensa bem, porque a palavra de Deus é o nosso mapa, né, para chegar no tesouro maior, que é a salvação. E poucos vão falar isso para você. Fica aí a dica, tá bom? A gente já volta já já. Obrigado, tá, Eduardo? A gente já volta já já para conhecer a história do Mateus também. Não sai daí, não. Fica ligado, galera! Já voltamos com a live FJU. E aí, galera da FJU, eu estou aqui hoje para apresentar para vocês alguns dos itens do Memorabilia, que são os itens colecionáveis que você pode ter de toda a FJU do mundo. E você, em vez de ficar juntando cacareco, coisa velha aí de vó na sua casa, vamos colecionar as coisas da FJU do mundo. Repito, do mundo. Quem não lembra desse famoso kimono, é bonito, é legal e eu já estou concorrendo com o meu. Tá faltando um pedaço, produção? Obrigada. Você amarra aqui e você pode sair. Eu tava pensando em coisa de banho, mas vai ficar bonito. Pra vocês poderem averiguar este produto. E não vai ser só um, são vários produtos que a gente recebeu diretamente da FJU Japão. Temos também esse gorro, né, produção? Pra você, Toca, a galera aí do sul, fala, guri. Você no frio fica aí vestindo, ó, suas orelhas quentinhas, mas não deixa de propagar a FJU. Então dá um zoom aqui, dá um close. Obrigada. Eu não sei falar isso aqui em inglês. IPD, o boné, galera. Olha só, aqui vocês têm a trava também, ó, pra caso da cabeça de vocês seja muito grande. A gente aperta aqui, como a minha, e estamos propagando IPD. Quem não quer falar que recebeu um item diretamente dos States? Nem precisamos ir na Disney. Se você acha que que é só isso, temos mais, na verdade, né? Essa aqui. Essa é a camisa oficial da FJU da Ucrânia! Pra você! Mas pra você poder participar, na verdade, vamos devolver. E pra você participar, tem que entrar no portal Universal. Entra lá, faz o cadastro. E aí você seleciona a parte de doações. Lá vai ter o Memorabilia, na parte de grupos. E lá você pode concorrer. A cada R$10 você já concorrendo um kimono bonito desse e todos esses kits aqui que a gente tem pra sortear pra vocês. Esse daqui é o nosso lenço! Eu não sei o que você vai fazer com ele, só não põe na mesa pra comer em cima, né? Porque ele é bonito. As meninas podem pôr no cabelo, não sei, ó. Às vezes a gente tá inventando moda pro Godlywood. Agora vai, agora vai. E assim você tem... Nossa, tô com a cabeça na casa. Aí você tá bem pronto pro Godlywood.
de Força Jovem. Obviamente que aí vai da sua criatividade. E é um tecido, ó, sente só o brilho, veja só o design, veja só esse brilho, ó. Essa já tá ao contrário, mas tudo bem. E eu acho que vai ficar bom. Agora, você que é do Help tá aí se perguntando, tá bom, já vi coisa aí de FJU e tudo mais, da galera do Japão. Temos aqui também no English. Presta atenção, dá um zoom. American. A bandeira dos Estados Unidos, você também pode ajudar a galera agora em inglês, né? Só que você vai ter que saber falar, né? Às vezes a gente encontra, principalmente aqui também em São Paulo, né? E no mundo todo, uma galerinha que sabe falar inglês também tá precisando de ajuda. E é isso, pessoal. A gente também tem mais uma blusa aqui. Inúmeras, na verdade. A IBD também. Estados Unidos fazendo força aqui. Atalaia presente. Essa daqui é a medalha do Mega Day. Quem lembra, assistiu a live que o Bispo colocou a gente pra dentro do Japão. Você também vai poder guardar lá na sua estante, do seu lado, ficar olhando. Não que você ganhou a medalha porque você não dançou, mas tudo bem. Quem aí lembra do Photo Challenge? A gente já teve um tempo atrás uma competição bombástica aí de várias fotos que o Projeto Mídia participou. E essas fotos foram reveladas em quadros magníficos, melhor que Van Gogh. E aí você também vai poder participar e concorrer. E para você participar, entra no portal Universal, seleciona a igreja que você está fazendo parte, entra lá em doações, seleciona a igreja que está fazendo parte e lá vai ter uma fotinha escrito memorabilia, com vários desses itens que a gente mostrou aqui agora para vocês e muito mais que está chegando. E para você participar, você faz o seu cadastro e a cada R$10 em doação, você concorre a uma chance de participar. Então não fica de fora, porque tem muita coisa legal chegando. Esse kimono aqui eu já vou garantir que vai ser o meu, mas eu também fiz a minha doação. E não se esqueça, enquanto mais doações você fizer, mais chance tem de ganhar, tá bom? Até lá! Voltamos com a live FJU. Pois bem, a gente está de volta. Antes de falar com o Matheus, vamos dar um pulinho lá em Belo Horizonte e falar com o pastor Tíndaro. E aí, Tíndaro, tudo bem? Bispo Celso, boa tarde a todos da live FJU. Bispo, estamos aqui em Minas Gerais e hoje aqui em Minas, Bispo, nós trouxemos aqui a Esther. Tudo bem, Esther? Hoje, graças a Deus, pastor. Hoje tá bem, né? Graças a Deus. Ela vai dividir com a gente, Bispo. Ela, com 15 anos de idade, ela vai contar para todo mundo os motivos, o porquê, mas aos 15 anos ela tentou 2 vezes contra a própria vida. Muitos pensamentos, e ela chegou realmente a tentar. Esse foi o seu fundo do poço, né? Sim, senhor, pastor. Ela já vai dividir para a gente, Bispo. Hoje é o testemunho dela e eu tenho certeza, Bispo, que vai ajudar muitas moças, muitos rapazes que também estão enfrentando hoje aí maus pensamentos, a batalha de pensamentos, e ela foi ajudada e ela vai compartilhar a história dela com todos, Bispo. Tá ligado então? Quero ouvir você, Esther. Conta pra gente a tua história, o que aconteceu, a transformação que aconteceu na sua vida através do Força Jovem Universal. Bispo, desde pequeno eu nasci em um lar cristão e, como muitos jovens hoje em dia, através da curiosidade, eu acabei me afastando da igreja. Através de más amizades, eu conheci a pornografia, conheci vícios em bebida. Eu comecei a ter amizades que só me levavam para caminhos ruins e a fazer coisas que eu não imaginava que eu pudesse fazer. E por isso eu acabei tendo um relacionamento tóxico durante 2 anos. E no começo parecia um relacionamento bom, até que eu descobri que ele também sofria com depressão, ansiedade, tinha vícios em bebida, pornografia, drogas e até tentou suicídio, Bispo. E através disso, eu só fui me aprofundando mais ainda. Eu tinha pensamentos horríveis todos os dias, pensamentos de acabar com a minha vida. Foi aí que eu comecei a me automutilar. Eu pensava que me cortando, eu conseguiria acabar com toda essa dor, mas não acabava. Ela só ia piorando. À noite, quando eu chegava em casa, eu já não conseguia mais dormir. Eu tentava dormir, mas sempre vinha o pensamento de que se eu dormisse, eu iria para o inferno. Então, com isso, mesmo já sofrendo tanto, eu tentei suicídio por causa de um assédio também que eu sofri no colégio por um aluno, até que minha mãe descobriu uma carta de suicídio, que eu escrevi por causa disso. Ela levou no colégio, mas não deu em nada. Então eu me senti injustiçada. E só foi agravando a situação, até que eu tentei suicídio, me cortando, mas não adiantou de nada, graças a Deus. E, Bispo, através disso,
veio ainda mais lutas, mais problemas. Eu tinha mais vontade ainda de me matar, de acabar com toda a minha dor. Porque eu sofria muito. Eu tinha depressão, ansiedade, crises de pânico. Eu não conseguia me sentir feliz. Tudo que eu fazia era triste. Por mais que eu me enchesse com bebidas, com pornografia, masturbação, com vícios, nada passava, nada adiantava. Até que um dia, de novo, eu tentei suicídio pela segunda vez, bispo. Esse foi meu fundo de poço. Até que nesse dia, quando eu fui tentar me matar, eu ouvi uma voz, que era o próprio Deus falando comigo. Ele falava que se eu fizesse isso, eu iria me arrepender pro resto da minha vida, porque eu sabia que se eu fazendo isso, eu iria pro inferno. Até que um dia, meu irmão me convidou para ir pro Força Jovem, que ele já frequentava. Então eu via a diferença nele, via que ele tinha felicidade, que ele tinha paz, que a vida dele era totalmente transformada. Então eu passei aí no Força Jovem, mas durante um ano inteiro eu não praticava. Então minha vida ficou ainda pior. Então eu continuava com os pensamentos de me matar, pensamentos de me machucar. Eu queria fugir dali e tirar minha vida, mas eu não fiz isso. E com o passar do tempo, Deus falou comigo e eu acabei começando a praticar o que era falado, até que eu tomei a decisão de me batizar nas águas, Então eu passei a praticar tudo. Eu fazia propósitos todos os dias, durante a noite, sempre. Então eu tive um encontro com Deus e no Força Jovem, após a reunião do Força Jovem, numa reunião que era para obreiros, que eu me senti muito privilegiada por poder ter participado, foi ali que eu me derramei por completo. Eu me entreguei por completo para Deus. Eu sabia que mesmo eu já tendo me batizado nas águas, se eu ainda não tinha recebido o Espírito Santo, é porque faltava alguma coisa ainda para entregar. E ali Deus falou comigo o que faltava e eu entreguei por completo. Naquele dia eu saí totalmente transformada, mudada, já não tinha mais pensamentos de me matar, de me cortar. Eu já queria ajudar as pessoas ao meu redor. Todas as pessoas que já tinham passado pelas mesmas coisas ou que estavam passando. Eu queria o bem dessas pessoas também. E desde então o bispo despertou esse desejo em mim de ganhar almas. E já como CPO e também no altar jovem, eu tenho me colocado cada vez mais à disposição para ganhar almas e para ajudar essas pessoas. E hoje eu faço parte do projeto Atalaia e tenho ganhado muitas almas através desse projeto e através das danças também. E, bispo, se o senhor me permite, eu queria fazer um convite para esses jovens também que estão por aí, que um dia como eu já foram da igreja e se afastaram também por causa da curiosidade. E através disso tiveram uma vida totalmente destruída. E eu falo com você, jovem, se você vir, obedecer, praticar, você também vai ser ajudada, como eu fui ajudada. Você também tem esperança. Vem para o Força Jovem que você também vai ser mudada e vai ter uma vida totalmente transformada e feliz. Pois é, né, Esther? De filhinha de papai para alguém que queria se matar, pular da ponte. Que transformação, né? Graças a Deus. Que Deus abençoe você e continua firme aí e que a sua história e o seu testemunho possa ajudar outras meninas, né? Porque é para isso que Jesus nos salva, né? Para que a gente possa ter a salvação, mas também ser usados por Ele para salvar outros, tá bom? Deus abençoe vocês, tá? Tindro, o pessoal que está aí nos assistindo de Belo Horizonte, quer participar do Força Jovem aí, o que eles fazem? Bispo, aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, no bairro de Lourdes, esse jovem que quer ser ajudado, essa moça que quer receber esse apoio da FJU, nós estamos aqui para ajudar. Ela pode vir aqui, né, na catedral. Todos os sábados acontece aqui o Força Jovem. Inclusive a Esther, ela participa aqui na catedral. Esther, qual que é o endereço aqui da catedral para esse jovem participar com a gente, por favor? Avenida Olegário Maciel, 1206. Exatamente, 4 da tarde, aqui na catedral, todos os sábados. E na segunda-feira nós temos a reunião do Alga Mais também, bispo. 7 da noite, mesmo endereço. Você que está aí sofrendo, quer ajuda, você pode vir participar tanto aqui ou procurar um polo da FJU mais próximo de você. Então tá ligado. Um abração para vocês. A gente se vê em breve, tá bom? Em breve a gente vai fazer uma visita aí. Fique com Deus, tá? Deus abençoe. A gente volta já então para conversar com o Matheus. Sai daí não. Fica ligado, galera. Já voltamos com a live FJU.
Sempre há uma saída. Você vai superar. Você é maior que sua dor. Esse problema não te define. E as melhores virão. Chamo o Help. Não te julgo, te ajudo. Porque o Help existe para preservar a vida através da prevenção e motivação. Trabalhamos incansavelmente para acolher e ajudar as pessoas a superarem seus traumas, medos e a vencerem todos os problemas de âmbito psicológico ou emocional. Com o lema Não te julgo, te ajudo, promovemos uma escuta qualificada e a propagação da inteligência emocional. Nossos voluntários são exemplos vivos de que é possível superar e transformar tudo. O projeto Help está presente em todo o Brasil e ao redor do mundo através das suas mais diversas ações, como a distribuição das cartas com frases de superação, cantinho do desabafo, palestras em escolas e empresas, grandes eventos de conscientização e mobilizações nacionais de valorização à vida em praças, passarelas, viadutos, pontes e sinais de trânsito. Buscamos mostrar o real valor de cada jovem, provando que eles não estão sozinhos. Afinal, pedir um help não é sinal de fraqueza. Por isso, estamos disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, através da nossa central de atendimento no WhatsApp. Você também pode nos encontrar nas nossas redes sociais. Precisando de ajuda? Chama o Help. Voltamos com a live FJU. Olha, e vai se preparando para o dia 11 de maio, o Mega Dance. A gente está aí mais ou menos, pouco mais de 30 dias desse evento. Você vai adquirir o seu ingresso para você participar, limitado, né? Porque a lotação do ginásio Ibirapuera é limitado. Então a gente vai distribuir entre os blocos aqui de São Paulo. Entra em contato com Força Jovem aí para você participar. Não sei se a gente tem imagens aí dos últimos eventos do Mega Dance. Tem? Bota pra gente um pouquinho aí, por favor. A primeira edição, a segunda edição. A primeira edição foi aqui no ginásio da Portuguesa, né? E a segunda edição foi no ginásio do Ibirapuera, que foi muito, muito legal. Olha só. Tá aí imagens, né, do nosso evento ano passado. Arrebentou. Nós tivemos os jurados lá, o pessoal da Record também estava lá, das novelas da Record, da série Reis. Inclusive, a gente vai ter uma surpresa, que serão os jurados desse ano, da nossa terceira edição do Mega Dance, dia 11 de maio. Quando eu falo, desculpa, a partir das 14 horas, é 14 horas mesmo, não é para você chegar depois não, senão você vai perder uma das apresentações. Vão ser 12 apresentações de dança, de áreas diferentes aqui de São Paulo. Por exemplo, vocês são da Zona Leste, né? Zona Leste? Então, a Zona Leste vai estar competindo lá. O Templo vai estar. O Templo foi campeão da primeira edição. Ficou em segundo na segunda edição. A segunda edição ganhou foi Campinas, não foi? Campinas ganhou a segunda edição do Mega Dance. Então, a gente vai ter Zona Leste, pessoal aqui da Zona Norte, da Zona Sul, Itaquera, Guarulhos, ABC, quem mais? Campinas... Quem mais? São 12. Sei que são 12 apresentações. E cada um deles vai ter um tema. Você sabe que todos os sábados nós temos os encontros jovens. E os encontros jovens têm temas. A gente coloca um tema e fala sobre aquilo. Não sei se vocês lembram de algum tema. Vamos ver. Vou fazer um quiz aqui com vocês. Vocês lembram de algum tema do Força Jovem? De encontro? Deu um branco, né? Hã? Fala aí, então. Qual que você lembra? Ai, tem vários, Bispo. Tem vários, mas você não sabe nenhum, né? O dia do amigo. Deixa eu ver. Quem sabe aí? Fala um tema aí, pessoal que tá aí fora. Hã?
Eu já vi que esse pessoal não é força. Isso não é força jovem, não. Você não sabe nenhum tema, não lembra de nenhum tema, não? O pessoal que está aqui atrás das câmeras, eu sei de vários. Bate-papo na janela, a gente já teve. Gaiola do bem, a mochila, são vários temas que eles não lembram de nada, mas eu lembro. Preste mais atenção que eles. Então a gente pegamos alguns temas desses, sorteamos entre os blocos e eles vão fazer um musical sobre aquilo, explicando aquele tema numa forma de dança. Então eles já estão trabalhando nisso, todos os blocos, e a gente vai ver quem vai ser o melhor. Vão ser apenas 12 apresentações, não vai ter a segunda apresentação final, só 12. Quem tiver a melhor vai ganhar, e o prêmio vai ser muito, muito legal. Aliás, a gente vai ter sorteio lá no dia, vamos sortear, a gente vai estar sorteando para que uma pessoa com acompanhante possam ir lá na Seriela, lá nos estúdios da Seriela, lá no Rio de Janeiro, onde a série Reis, agora a série que vai vir, a Rainha da Pérsia, onde são gravadas. Imagina você poder ir lá com tudo pago no Rio de Janeiro. A gente vai sortear para quem estiver conosco lá no dia. Isso aí é patrocínio do Univer Ensino. Então fica ligado, não perca esse dia. Já coloca aí no seu calendário, tá bom? Mas é dia das mães no dia 12. Leva sua mãe no dia 11. Convida ela. Ela vai curtir também. Tá bom? Vamos lá então, Matheus. Fala pra gente a tua história. Quantos anos você tem hoje? Então, bispo, eu tenho 22 anos, né? Eu cresci em um lar conturbado, onde que eu presenciei muitas brigas, né, dos meus pais. E a minha família, a minha tia, por ver essa situação, né, ela fez o convite para minha família tá frequentando a Universal, né? E onde eles rejeitaram o convite, mas eu aceitei. E ali eu comecei a caminhar com ela junto na fé. Aprendi na EBI o que era o dízimo, em ser fiel a Deus, né? E aos 12 anos de idade, eu decidi me batizar nas águas. Ali eu me batizei e não passando muito tempo eu acabei me afastando, porque eu não via uma transformação na minha família, né? Eu achava que por eu estar ali batizado, né, eu já veria logo de cara a transformação da minha família, né? Mas quem se batizou foi você, não foram eles. Então, por que você ia ver mudança neles? Sim, naquele tempo eu não entendia, né? Que para mim poder ter uma vida transformada, né, e ajudar a minha família, eu precisava ter o Espírito Santo, né? Precisava ter a presença de Deus dentro de mim. E com isso, eu não tendo um verdadeiro encontro com Deus, eu acabei me afastando. Onde que eu acabei me envolvendo com amizades erradas na escola, por influência, né? Eu queria sempre estar ali no meio das rodinhas, né, para poder, como que eu posso falar? Chamar atenção também como eles faziam, né? Onde eles me apresentaram shows, baladas, né? Eu comecei a frequentar junto com eles, né? E com isso eu conheci as bebidas, né? Comecei a me envolver no mundo das drogas também, que ali uma coisa foi acarretando outra. Que tipo de droga você usou? Eu tinha vício no cigarro, né? E na maconha também, na cocaína, no lança-perfume. E uma droga ia acarretando a outra, né? Ali, cada vez, eles iam me apresentando coisas diferentes e eu, por ter um vazio dentro de mim, uma angústia dentro de mim, eu acabava me influenciando com aquilo, né? Porque eu via a situação que eu enfrentava dentro de casa, né? Por diversas vezes também, já chegou a ter falta de alimento dentro de casa, né? Eu passava por necessidades. E com aquilo, eu procurei, de alguma forma, tentar desviar minha mente dos problemas que eu sofria dentro de casa, né? Foi aonde que eu conheci o mundo da prostituição. Nas baladas, me apresentavam lugares que eu podia estar me relacionando com as pessoas para poder ter uma vida melhor, aparentemente, né? E com aquilo eu comecei a me envolver cada vez mais. Onde eu cheguei a me relacionar com pessoas do mesmo sexo. Ali eu me propus a fazer tudo que o mundo oferecia. Tudo para tentar preencher o vazio que a minha alma estava sentindo, né? E com aquilo eu me lembro que cada vez mais ia piorando a situação dentro da minha casa. Onde que eu passava dias fora de casa, já cheguei a passar um mês fora de casa, né? E quando eu chegava em casa, era aquela briga, aquele inferno que eu vivia ali dentro, né? E com aquilo eu não ficava dentro de casa. Eu não conseguia ficar. Tinha briga direto com os meus pais.
E com aquilo, eu vendo aquela situação, cada vez mais eu ia entrando no mundo, né? Onde eu cheguei a agredir a meu pai numa dessas discussões, né? Eu já cheguei a agredir o meu pai. E naquele dia eu me lembro que eu queria tirar o peso das minhas costas. E com aquilo eu acabei acusando os meus pais, né? De eu estar vivendo aquela vida por conta deles, né? Porque eu sentia um peso. E eu não queria ficar só com aquilo comigo. Eu queria passar também para outra pessoa, para poder ver se eu melhorava, mas não. Aí eu falei para eles que a vida que eu estava vivendo era por conta deles. E você morava com eles? Sim, morava com eles. E eles sabiam dessa sua vida que você vivia? Sim, eu cheguei a contar para eles. E ali foi uma discussão só, onde eu sofri ameaças ali, porque meu pai também era dependente de álcool e de bebida e de drogas. E ali eu comecei uma discussão onde eu cheguei a agredir ele. Aí veio o meu irmão e separou aquela briga, né? E ali eu fui expulso de casa. E eu naquela situação, eu já não via mais saída. Onde que eu cheguei a usar muitas drogas naquele dia e a beber muito, para tentar apagar o passado. Que era o que eu sempre fazia, né? Porque com 14 anos de idade, quando eu me afastei da igreja, eu já comecei a ter o vício na bebida. Porque eu tinha os maus pensamentos que eu carregava, né? A culpa e aquela vida que eu tava vivendo. Aí aquilo, eu ia bebendo para tentar apagar, né? Mas não apagava. Piorava cada vez mais. Como é que era o relacionamento com seus pais? Era muita briga que tinha. Eu não tinha um relacionamento com os meus pais. Então, aí você começou a se envolver com droga, bebida, com a prostituição. Com a prostituição, tudo. Como que você voltou, então? Como é que foi que você voltou para a igreja? Então, num desses tempos, eu sentia muita vontade de acabar com a minha vida. Porque eu já não tinha mais alegria nenhuma. Foi quando eu recebi um convite de uma colega minha para estar frequentando a igreja que ela ia, né? Outra denominação. Ali, eu rejeitei aquele convite de primeira hora. Mas quando eu deitei no meu travesseiro, eu falei com Deus, né? Que a vida que eu estava vivendo, eu não queria mais viver mais. Porque eu sabia que se eu morresse daquela maneira, a minha alma ia para o inferno. Tanto que diversas vezes, por eu me encontrar em situações que colocavam a minha vida em risco, e eu me lembrava de Deus e pedia perdão para Ele. E por que você não voltava? Eu não tinha forças, bispo. Eu falava que eu não tinha as forças, né? Mas é porque eu não queria. Eu tinha um orgulho dentro de mim que eu não queria enfrentar. Porque o meu maior medo era de ser julgado, né? Foi quando eu decidi largar tudo aquilo, porque eu já não estava mais aguentando aquela vida. Foi quando eu recebi. Ser julgado de quê? Julgado pela vida que eu vivia, bispo. Homossexualismo? Homossexualismo. Onde os meus vizinhos via a situação que eu me encontrava, que por diversas vezes também eu já cheguei virado em casa, já cheguei em certas situações que eu nem sabia como que eu chegava em casa. E ali eu tinha medo de as pessoas me acusarem, né? Falarem que aquilo é fogo de palha, porque é isso. A mente de uma pessoa que está afastada, o medo dela é de ser julgado. Tanto pela família, como dentro da igreja também, né? E além dela na mente dela, ela quer ser ajudada, mas ela tem medo de ser repreendida, né? Dentro da igreja. Mas eu acabei enfrentando aqueles desafios e eu me lembro... Você foi julgado? Sim. Na igreja? Porque eu tinha essa mente. Mas você foi julgado? Não fui. Pelo contrário. Aí eu recebi esse convite, fui nessa denominação e ali eu ouvi uma palavra que eu podia trocar o meu fardo pesado com o fardo leve do Senhor Jesus. Foi quando eu me lembrei de tudo aquilo que eu tinha vivido. Da paz que eu tinha quando eu ia com a minha tia para a igreja, né? E foi ali que eu tive forças para poder voltar. Eu me lembro que eu caminhei sozinho. Assim, todas as vezes que eu estava me arrumando para ir para a igreja, aparecia um impedimento. Eram os meus pais que começavam a brigar, era alguém que me chamava para eu poder sair, e eu rejeitei aquilo. Porque eu sabia que eu só ia ter uma vida transformada se eu entregasse a minha vida para Jesus. Foi quando eu comecei a caminhar. Comecei a fazer as correntes de libertação, comecei a fazer propósitos para poder me libertar daquilo.
foi quando eu me lembro de uma reunião de sexta-feira. O pastor estava falando que o espírito, ele tá na vida da pessoa, mas quando ele é expulso, ele fala que ele vai retornar para casa. Ele só retorna para casa se estiver vazia. E ali eu tinha que me encher da luz de Jesus, né? E foi quando eu decidi me batizar, naquele mesmo dia. Eu entrei em setembro. Em setembro eu voltei para a igreja. Em novembro eu decidi me batizar nas águas. Desci nas águas. E ali eu sabia que eu precisava ter o batismo com o Espírito Santo para me poder permanecer. Foi quando eu entreguei no altar de Deus. Falei que eu queria ter uma nova vida, porque eu não aguentava mais viver daquela situação. Foi quando eu liguei pro meu pai, pedi perdão. Ali eu já me afastei das amizades, porque as amizades me influenciavam muito. Ali eu sabia que se eu permanecesse com elas, eu não ia adiantar de nada eu estar indo para a igreja, né? Foi quando eu me afastei também das amizades. E ali eu comecei a caminhar na fé. E terminando a fogueira santa, eu almejava ter o Espírito Santo, né? Mas eu não recebi o Espírito Santo. Eu tive encontro com Deus no final da fogueira santa. Ali eu tive mais forças ainda para poder buscar. Porque eu sabia que eu só iria permanecer se eu tivesse o Espírito dele, né? O Espírito de Deus. Foi quando veio o jejum de Daniel, onde eu caminhei ali certinho. Eu fiz os propósitos certinhos de meditar, de meditar na Bíblia. Os meus propósitos de madrugada, acordava de madrugada, eu sacrificava as minhas vontades, né? Foi quando, no final do jejum de Daniel, foi dia 31 de dezembro. Era a virada de ano. E eu estava tão decidido em receber a presença de Deus em mim, que eu falei com Deus. Eu falei que eu não aceitaria que virasse o ano se eu não tivesse o Espírito dele. Porque eu não iria permanecer se eu não tivesse. Porque não adiantava nada eu ter sido liberto, ter sido abençoado com um emprego melhor, ou com a minha família até mesmo viver em comunhão lá. Porque não adiantava eu ter tudo isso e eu não ter o Espírito dele, né? Foi quando o Espírito Santo veio sobre mim. Ali eu tive o encontro com Deus, ali eu tive o batismo com o Espírito Santo. O que mudou em você, Mateus, daquele dia? Bispo, depois daquele dia, mudou muitas coisas em minha vida. Eu tive uma vida transformada. Dentro da minha casa, hoje tem paz. Hoje, a minha maior alegria é de poder ajudar outras pessoas que estão nessa situação, né? Porque eu sei que é difícil viver daquela forma, né? Mas você não tem mais pensamentos, desejos? Não, nada? Veio muitos pensamentos, bispo. Muitos pensamentos que eu não iria conseguir, que para mim desistir. Mas eu enfrentei tudo aquilo, porque eu recebi força de Deus, né? Ali eu tive a força para mim poder vencer tudo aquilo que o diabo lançava, né? Então hoje você não tem mais aqueles desejos? Nada. Não. Mudou mesmo? Hoje uma vida transformada, uma vida nova. Parece não, Deus, ele me deu uma nova vida, né? Uma nova mente. Hoje eu tenho uma transformação de dentro para fora, né? Não é aquela coisa superficial que eu vivia também na escola. Porque eu vivia uma vida superficial ali, né? E só que hoje eu tenho a transformação por completo. Hoje você consegue ver, vocês dois conseguem ver os frutos do Espírito. A gente fala os frutos, é um fruto só, né? A Bíblia fala o fruto do Espírito, mas que é dividido em várias coisas, como longanimidade, domínio próprio, paz. Vocês conseguem ver isso em vocês? Sim. Tem certeza? Sim. Hoje eu consigo dormir em paz na minha cama, deitar no travesseiro e ali eu consigo dormir em paz. Antes eu também não conseguia. Legal. Eu falo isso, hoje a gente tem o estudo, né, dos frutos do Espírito Santo. Toda quarta-feira nós estamos fazendo isso, inclusive daqui a pouco, aqui às 20 horas, no Templo de Salomão, você está convidado para participar. Se você não puder vir aqui, vai numa Universal mais próximo de você. Checa o horário, o endereço, entra lá no portal Universal, você vai conseguir saber dos endereços e os horários das reuniões. E você vai aprender sobre o fruto do Espírito Santo. Por que eu digo isso? Porque, infelizmente, pior do que a pessoa não ter o Espírito Santo é ela achar que tem quando na verdade não tem. Eu sempre digo, a gente usa esse exemplo nas vigílias, de que imagina uma fila
para uma pessoa receber o Espírito Santo? Quem que vai estar mais perto? A pessoa que vai estar mais perto de receber é aquela que reconhece que não tem. Ela sabe que não tem, mas ela o quer mais do que tudo nesse mundo. Essa é a que está mais próxima. Depois dela, vem aqueles que nem conhecem o Espírito Santo, nem sabem que o Espírito Santo existe, nunca ouviram falar dele. E por isso não estão buscando. E por último, mais longe do que quem não sabe que o Espírito Santo existe, estão aqueles que pensam que tem, mas na verdade não tem. Porque antes da pessoa ter, ela precisa reconhecer que ela não tem. Não é verdade? Então, o diabo tem enganado muitas pessoas, infelizmente, através de religiões, de doutrinas. Tem gente que pensa que quando ela cai no chão, ela está recebendo o Espírito Santo, ela sentiu uma tremedeira na igreja, ela recebeu o Espírito Santo, ela teve uma alegria, começou a chorar, ela teve o Espírito Santo. E não necessariamente. Aliás, dificilmente vai acontecer assim. O Espírito Santo não tira a gente de controle, você não vai ficar em transe, não é nada disso. É uma certeza que vem. Pode vir com emoção? Sim, claro. Eu chorei quando recebi o Espírito Santo. Mas não foi por causa da emoção, mas foi por causa do que aconteceu na minha vida. O que Deus fez naquele dia na minha vida? O que mudou na minha vida? Então, você tem que saber se você tem ou se você não tem. Esse é o primeiro ponto. Reconhecendo que não tem, então você vai buscar saber como ter. Aí sim você vai chegar lá. E eu encontro a reunião de hoje, o estudo, né, dos frutos do Espírito Santo, justamente para isso, para você se localizar, saber da sua condição espiritual e buscar. Vale a pena você participar. Daqui a pouco, às 20 horas, aqui no Templo de Salomão, com o Bispo Renato Cardoso, e todos nós vamos estar juntos e misturados nessa reunião toda especial. Tá bom? E claro, não posso deixar de falar, sábado a gente tem o nosso encontro jovem, 16 horas, para os jovens. Você vê que a Eduarda falou que participava das reuniões, mas não estava conseguindo se localizar, né? Aí você veio para o encontro jovem, aprendeu a palavra de uma forma jovial, que foi a alcance da sua necessidade. E ali começou a mudança, não é isso? Então, sábado agora a gente vai ter um encontro jovem, 16 horas, aqui na Avenida Celso Garcia, 499 no Brás, com a galera do Templo. Você está vendo aí imagens, né? Pessoal, quando se reúne aqui, a gente se reúne. 4 horas tem o Esquenta com a banda, a FJU. E não é só aqui, não. A gente tem encontro jovem em mais de 130 países. 130 países. Então, entra no site, procura saber, manda uma mensagem pra gente, manda um e-mail, se você não sabe aonde, e com certeza você vai achar um lugar que você possa participar do encontro jovem nesse final de semana. Tá bom? A gente fica por aqui, Eduardo, Matheus, dá uma olhadinha lá, dá tchau pra eles. Tchau, pessoal, um abraço, até a próxima. Deus abençoe vocês. Estamos mais juntos do que nunca.